Bom dia, meu querido, tudo bem? Vamos começar a parte 2 do nosso vídeo de Golang com CleanArch. Só para te dar um contexto rapidinho, se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link do vídeo, tá? E a gente está construindo uma API simples de gerenciamento de cliente, um CRUD ali da vida, né? Mas a ênfase não é no CRUD, que eu imagino que você já deve ter feito muito CRUD na sua vida, mas sim na organização do projeto, na divisão na separação de camadas ali, com foco em arquitetura limpa, beleza? Na parte 1 a gente estruturou o projeto de maneira geral, né? Projeto Go. E a gente tinha parado a gente já tinha implementado as nossas entidades aqui, né? Address e Customer. Inclusive a gente escreveu o teste para elas. Só o foco não é nem em teste de unidade, mas só para mostrar ali qual que é a vantagem de você ter um projeto dividido em camadas, né? Você consegue ir testando já suas camadas independente de banco de dados, de qualquer outro fator externo ali, de qual que vai ser a API, a maneira que você vai entregar teu API, né? Então, sem mais delongas, a gente vai começar hoje nos casos de uso. A princípio a gente vai... Opa, minha luz aqui piscou, pera aí, só um minutinho. Não é ao vivo, mas eu não vou ficar editando vídeo, essas coisas não, tá, pessoal? Então, vai ser do jeito que eu gravei aqui, vai pro ar. A gente vai criar dois casos de uso agora, para começar, tá? Vamos criar um caso de uso para criar customer e um para recuperar. Então, a gente vai chamar aqui de create customer use case. E a gente já vai criar um outro que é o get customer use case. Beleza. Como eu disse na aula anterior, se você ainda está se acostumando com Go, geralmente Go leva o nome do package, é o nome da pasta, tá? A gente pode arrancar esse git keep aqui agora, que a gente já tem arquivos. Então a gente vai começar declarando duas structs. Uma vai ser o nosso contrato ali da nossa... Pense que seria a nossa interface de entrada, tá? Porém, a gente não vai usar a interface, porque a interface em Go você só consegue declarar ela com métodos dentro, não propriedades. Então vai chamar create customer request. Essa vai ser uma struct nossa. A outra vai ser a do caso de uso, né? Create customer use case. Beleza. E a gente vai ter uma função construtora aqui que vai ser new create customer use case. Beleza. A gente está devolvendo o create customer como ponteiro, né? Já falei um pouquinho no vídeo passado. Não me aprofundei ali na questão de ponteiro, mas tem bastante... Eu acho que eu vou até deixar um link nesse vídeo aqui de uma explicação ali do que é ponteiro, se você está vindo de uma linguagem orientada a objeto aí que não trabalha com ponteiro. Beleza? Nosso create customer request, a gente vai precisar do nome, né? Do CPF, e-mail e eu acho que age a gente tinha, né? Idade. Deixa eu só olhar aqui a nossa entidade para lembrar o que a gente tinha definido ali. Tá, beleza. Nome, e-mail. Ah, tá. E vamos colocar aqui também addresses que a pessoa pode tanto... Vamos dar a opção de tanto já criar um customer com endereço, caso o usuário queira, ou depois a gente pode criar um endpoint lá na frente, na nossa API, para poder só vincular endereços a determinado customer, tá? Mas a gente vai colocar aqui a opção... Aliás, não, vou deixar assim agora só para facilitar.
depois a gente faz isso. Então, beleza. Aqui a gente vai ter um repo. Repository. Ponto repository. Lembra a interface que a gente criou no vídeo passado? Deixa eu só... repository não existe, né? Repository. Aí, agora sim. E aqui ele vai ser do tipo customer. Lembra que a gente está usando generics, né? Que eu também comentei ali que o Go introduziu não há muito tempo, generics. Então, só para recapitular aqui, a gente criou um repositório e a gente separou, a gente criou interfaces separadas justamente. Eu até comentei ali que a gente aplicou aqui um dos princípios do Solid, que é o ISP, né? Interface Segregation Principle, que ele fala justamente que uma classe ela não deve ser obrigada a implementar todos os métodos de uma interface, né? E eu já até peguei, eu me acostumei nos meus projetos fazer assim uma classe de repositório, até expliquei no vídeo passado. Pode ser que em algum momento ali a gente não precise ter todas as operações de um CRUD num determinado repositório, por isso que a gente separa assim, tá? Então, beleza, a gente está falando lá que a gente precisa de um repositório e colocando qual que é o tipo ali, né? No nosso caso, a gente está usando generics, que a gente vai trabalhar nesse repositório que é o nosso customer, beleza? Lembrando que em Go, quando você começa a função, struct, propriedade, qualquer coisa com um minúsculo, ele é privado, ele só tem acesso interno aqui, tá? Então aqui a gente vai ter um repo na hora da gente criar esse Customer Use Case, né? Que vai ser esse tipo aqui. E aí a gente passa aqui para dentro. Outra coisa no Golang, pessoal, vocês vão ver aqui que quem é acostumado a trabalhar com Python usa bastante nessa pegada que você coloca a propriedade, no caso Python é igual, né? E indica o que está vindo, mas quando ela é o mesmo nome, você não tem necessidade de fazer isso, tá? A gente só precisaria usar essa atribuição aqui com o nome se, por exemplo, aqui eu estou esperando um repo, né? E aqui eu tivesse outro nome qualquer, repository, enfim, aí eu precisaria colocar os dois pontos e falar o que passar a referência da propriedade ali que tá vindo, né? Mas aqui no nosso caso, como é o mesmo nome, então não tem necessidade de fazer isso, tá? Posso só passar direto assim. A gente vai... Vou colocar US de Use Case. E aí é o nosso Create Use Case. Ele já está até dando aqui pra gente, ó, de mão beijada. Só que aqui... tá, beleza. Só que aqui a gente... deixa ali por enquanto. Aqui a gente vai ter um retorno do tipo Customer. Ou um erro, né? Que a gente precisa retornar nosso Customer. Deixa eu ver se nosso método... o nosso método create aqui a gente tinha declarado... se bem que aqui, pessoal, eu vou manter assim, porque como a gente tá gerando o nosso ID ali dentro da entidade, enfim, eu não vou retornar do repositório não. Aqui a gente vai fazer assim, ó, new customer, né? Então aqui ele pode ser que ele tenha um erro ou não. Aqui no nosso repositório. E eu gosto de fazer assim, ó, pessoal, não só retornar aqui direto, mas eu gosto, deixa eu só colocar aqui embaixo, que ele vai retornar o customer ou new, né, que daí não tem nenhum erro. Caso ele tenha um erro, deixa eu ver aqui só se a gente passou tudo certinho, beleza. Caso ele tiver um erro, ele vai retornar new, né, para o customer, para a primeira propriedade de retorno ali, e vai retornar o erro aqui em seguida. Só que eu gosto de
vou usar o FMT errorf. Eu gosto de colocar um contexto aqui, porque fica mais fácil a gente saber da onde que tá vindo esse erro aqui, tá? Então, geralmente eu coloco assim, coloco o nome da struct aqui, né? Aqui, ó, create customer use case error. Coloca assim já é o suficiente pra gente saber onde que estourou o erro, tá? E aí eu só passo para frente o erro que de fato ele ia acontecer ali dentro do repositório. Fica mais fácil depois para a gente rastrear isso. E óbvio que numa aplicação ali, o ideal é você colocar log aqui também, você criar uma classe ali de log e logar em todos os lugares onde tem erro, né? Não só passar ali para frente, ou você pode também passar para frente e logar num único lugar, mas eu prefiro logar em todos os lugares aqui que fica mais fácil depois de você rastrear, tá? Então beleza, o nosso caso de uso é isso, ele tem a função execute, né, que ele recebe o request aqui, que é o nosso contrato aqui da nossa struct, e ele chama o método new customer lá do entity, da entidade, né, lembra? Ele cria um customer e... outra coisa, pessoal, esqueci aqui. Antes da gente chamar o... Nossa, que doideira. Antes da gente chamar o repositório ali para criar, vamos validar, né, esse customer. Então, beleza. Aqui, ó. Create Customer Use Case. Vou dar um contexto melhor aqui. Vou colocar validation. Não precisa. Precisa que a gente, ali, quando tiver um erro de validação do customer, a gente já sabe lá, tem os erros que a gente colocou específico aqui, vai ficar mais claro o que é. Então, beleza. Primeiro a gente tenta validar aqui, né, o customer que a gente está criando. Se ele der algum erro aqui na hora de validar, ele retorna o erro e new pro customer, no caso que ele não criou. E em seguida aqui é a tratativa do erro do repositório. Lembra que eu falei que o Go, no começo, isso eu achava no começo, assim, bem no comecinho mesmo, eu achei um pouco estranho essa maneira de tratar erro, mas hoje, cara, eu acho maravilhoso. Muito melhor, eu prefiro, do que linguagens ali que tem try-catch, tá? Porque dessa maneira você já costuma desde o começo, quando você começa a escrever ali seus primeiros códigos em Go, você já costuma tratar de maneira imperativa os erros, já linha por linha ali, ó, já é meio que um hábito você pega. Então é legal que você não vai esquecer ali de... Você pode até esquecer, óbvio, mas você pegando esse hábito desde o começo já sempre você vai ter bem tratado ali seus erros, tá? Então beleza, o nosso caso de uso aqui de criar customer tá pronto. Deixa eu fechar tudo isso daqui que eu não gosto de muita tela aberta. Agora a gente vai criar o nosso... Isso daqui vai ser uma struct, tá? Nosso caso de uso de recuperar um customer. E aqui a gente vai colocar qual que é o request. Aqui no request eu pensei em fazer um negócio para ficar mais dinâmico. A gente poderia fazer algo do tipo... Deixa eu pensar aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui dentro do customer, vamos criar um tipo chamado field, customer field. E beleza, customer field. E aqui a gente vai criar uma const customer field ID. Beleza, olha, já está até completando. Então a gente pode, vamos colocar 3 opções aqui para a gente recuperar customer, ou pelo ID, ou pelo e-mail, ou pelo CPF, tá? Então vamos colocar esses 3 campos aqui, customer field e-mail e customer field CPF. Então beleza. Aqui a gente colocou esses três campos aqui que a gente vai aceitar, tá? Que é um customer field.
Então aqui no nosso request a gente vai ter o field, que vai ser do tipo customer field, e o value. O value vamos pôr como string, que os três tipos ali que a gente aceita é string. Então beleza. Aqui eu vou até pegar e copiar do outro aqui pra gente ganhar tempo, embora eu acho que o Copilot já preenchi pra gente. Nosso repo, né? Nossa função construtora, olha que beleza esse Copilot. E o nosso execute. Vamos ver se ele fez certo aqui. Ah, tá. Lá no get a gente vai passar uma entidade só. Tá, então o que a gente poderia fazer aqui? Como a gente está esperando no get uma entidade. Eu vou falar depois porque que eu preferi usar dessa maneira entidade. Porque o RM que a gente vai usar lá na frente, quando a gente for implementar a camada de framework, banco de dados e... Na verdade, sim, não pensando nisso, que a gente tem que deixar separado as camadas, né? Igual eu falei, isso aqui tem que ser independente do mundo externo. Mas eu gosto de passar como entidade, que depois eu já tenho o contrato da entidade disponível lá, na hora que eu for implementar a minha camada de framework, para pegar ali qualquer campo que eu tenho na minha entidade, tá? Aí, por exemplo, lá no meu ORM, eu olho lá na entidade, tá preenchido só o ID, então eu vou fazer a busca por ID e assim por diante, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui, pessoal, como que a gente pode tratar isso. O field.id, tá, vamos fazer aqui, ó, if, boa. Então, se a minha requisição field foi do tipo customer ID, deixa eu só iniciar aqui a entidade, tá? Vou colocar só um C, new. Então, beleza. Se ele for do tipo ID, a gente vai pegar e vai setar o ID aqui para poder buscar pelo ID, tá? Se for do tipo e-mail, a gente vai setar o e-mail. E se for do tipo CPF, a gente vai setar o CPF. Beleza? E aí aqui no get a gente só passa nosso C, que é a entidade aqui do customer, tá? Igual, eu acho que eu comentei no primeiro vídeo, vocês vão ver muito, vocês começarem a ler código aí, olhar projetos em Go, você vai ver que o pessoal abrevia muitas coisas mesmo, tá? Aí fica a teu critério, se você quiser colocar um nome aqui, Customer, Entity ou Customer, ou abreviar, enfim. Então beleza, a gente iniciou, lembra que eu falei que quando a gente usa o new, que é uma palavra, que é uma função do próprio Go, ele já cria como ponteiro, tá? Esse customer aqui, se a gente vir aqui em cima, você vai ver que ele já tem aqui, ó, referenciado como ponteiro. Ou eu poderia usar o e-comercial lá, igual outra maneira de você criar isso aqui como ponteiro. Seria um e-comercial, entity, ponto customer, teria o mesmo efeito, tá pessoal, se eu fizesse isso. Então beleza, a gente no get, né, a gente vê que ele tem dois retornos ali, né, que é ou o customer ou se tiver um erro. Então se já tiver um erro, a gente já trata aqui. Eu gosto de dar um contexto, igual eu falei, né. Então get customer use case e erro e passo o erro ali de fato que está vindo. Se não teve erro nenhum, ele vai retornar nosso customer, beleza? Então a gente está com os dois casos de uso pronto, o create e o get, que é o que a gente vai precisar agora. Vamos lá para o nosso controller. Eu gosto sempre de separar, não estou falando que é errado ou não, mas eu vejo que eu já vi pessoas tratando, por exemplo, na hora de criar o customer aqui, a gente não validou se esse customer já existe. A gente pode, eu acredito, vamos criar depois lá na frente, quando a gente tiver nosso banco, vamos usar como chave única o CPF, tá? O ID também é uma chave única, claro, mas não tem como a gente validar na hora de criar por ID, né?
Você pode tanto no próprio caso de uso seu já fazer a validação aqui, usando o repositório, né? Fazer um get lá pelo CPF, ver se o customer existe. Como você pode validar, eu gosto de fazer essa validação no controller, tá? O que eu ia falar que isso daqui é questão mais de gosto mesmo, eu não acho que tá errado fazer essa validação aqui dentro chamando o repositório. Mas eu gosto de criar os casos de uso ali mais enxuto ali com pouca lógica ali, mais no contexto do que ele é, né? No caso, no contexto desse cara que é só criar customer. E aí eu gosto de fazer isso no controller. Outro detalhe que eu ia falar que eu já vi, às vezes as pessoas fazem, não estou falando que é errado, mas sei lá, eu particularmente não gosto, eu acho que quebra um pouco o nosso contrato aqui de caso de uso. É injetar um outro caso de uso aqui dentro, no caso de get customer, e usar ele, que ele já é responsável por recuperar um customer, né? Para fazer essa validação. Só que aí eu não acho que fica legal, porque eu gosto de manter esse contrato aqui de caso de uso, onde a gente só injeta o repositório e depois o controller, ele, ao meu ver, o controller ele tem que ser o cara responsável por fazer esses casos de uso conversarem, tá? Essa é a maneira que eu faço, que eu acho mais legal. Vamos criar aqui um Customer Controller. Customer Controller Struct. Beleza. E função que vai construir ele, tá? Beleza, pessoal. Aqui vamos colocar nosso caso de uso, né? Create Customer Use Case. Customer. Tá, Create Customer Use Case e o nosso Get Customer Use Case, beleza? Perceba que o Create Customer Use Case e o Get Customer Use Case eu não iniciei ele como ponteiro. Se bem que eu acho que eu vou criar como ponteiro, porque aqui na hora da gente criar ele, a gente está devolvendo como ponteiro. Eu acabei meio que me habituando a fazer a maioria das coisas, eu devolvo como ponteiro. Beleza. Aqui no New Customer, em vez da gente passar cada caso de uso aqui, eu poderia instanciar esse caso de uso fora, né? Lá na hora. A ideia depois eu até coloquei ali no Red como bônus, eu vou mostrar para vocês uma lib de injeção de dependência bem legal, que eu gosto de usar ela. Então vocês vão ver que ela facilita bastante, abstrai bastante essa questão de injetar dependência. Mas aqui eu vou injetar o repo, que eu acho que fica mais objetivo, a gente injetar o repo ali na hora de construir o nosso controller. E aí aqui eu já passo daí o repositório para dentro de casa, cada casa de uso, tá? Na hora de criar. A gente vai ter vou colocar CTRL de controller, Customer Controller. Agora a gente vai, beleza, vamos criar o método create. Ele vai retornar ou um customer ou um erro, ok. Deixa ele vazio por enquanto. E a gente vai criar um outro get. Beleza. Eu gosto aqui, pessoal, eu gosto de separar bastante as coisas, então no controller eu não costumo usar aqui como argumento de entrada da função o mesmo contrato que eu estou usando lá no nosso caso de uso, tá? E por quê? Por exemplo, aqui no nosso caso de uso, eu tenho
o request aqui, né, o get customer request, que ele recebe o campo e o value, né, que você quer buscar. Inclusive a gente pode colocar aqui um projection, não que a gente vai implementar isso agora, mas eu acho que a gente tinha colocado lá no nosso contrato de repositório, deixa eu ver, o getable, não tem, mas a gente pode colocar, bom, não vou pôr agora, mas a gente poderia ter um projection ali que é para projetar os campos que a gente vai devolver quando a gente for recuperar um valor lá do banco de dados. Às vezes a gente tem uma entidade grande ali com muito campo, a gente não quer devolver tudo. Inclusive o addresses, por exemplo, a gente vai fazer esse projeto aqui com um banco relacional. Então muitas vezes na hora de carregar os valores daquela entidade eu quero só carregar ela sem o relacionamento. Então seria interessante eu ter um projection ali justamente para isso, ou projection ou includes. Aí a gente pode, você pode chamar o nome que você acha ali melhor. Eu geralmente uso o projection, tá? Então beleza, nosso controller. Eu vou criar aqui dentro do core vou criar outro package chamado DTO, que é Data Transfer Object. Eu gosto de trabalhar com esse padrão de DTO, tá? Porque lembrando que o nosso controller vai ser a nossa interface de comunicação para fora do nossa camada de domínio. Só recapitulando aqui, ó, pegando o desenho da CleanArch de novo. Lembra que eu falei para vocês pegarem bem essa questão da direção das setas, que aponta sempre de fora para o meio? Justamente porque o fluxo vem de fora, né? Então a aplicação começa aqui na camada azul. Pensa que aqui você vai ter uma API HTTP, por exemplo, e ali vai entrar lá uma requisição, e ali ela vai vir, vai chamar no nosso caso aqui o controller, e o controller se comunica com a nossa camada de domínio, que seria essa parte vermelha e amarela, que é onde fica as nossas regras de negócio ali. Então, como o controller ele é essa porta de entrada, essa interface de comunicação, eu gosto de criar os DTOs, e aí no controller eu uso o DTO como entrada, que eu também vou usar lá na hora de eu criar minha camada de API lá, por exemplo, HTTP, minha camada de infra lá, né? Aí eu vou usar esse DTO como comunicação, tá? Então aqui eu vou criar create customer DTO, create customer DTO. Então beleza, vamos ver aqui no nosso create customer DTO o que a gente vai ter. Ele vai ser basicamente o contrato que a gente tem aqui no nosso Create Customer Request, do caso de uso. Porém, a gente já vai usar as tags do Go. Você viu até que ele completou ali pra gente, né, de maneira automática. Eu acho muito legal isso do Go, que ele tem um negócio chamado tags, tá? Inclusive, quando a gente for implementar nossa camada de infra lá, que a gente for usar o RM, vou mostrar para vocês, o RM ele tem as tags dele lá, a gente vai usar o GORM. E eu acho bem massa, daqui eu acho que é uma mão na roda, agiliza demais. Daqui é no caso para quando a gente for deserializar um objeto, né? Um objeto JSON. Então a gente já faz o mapeamento aqui. Ó, eu tô deixando aqui o Copilot fazer justamente para eu quero ser mais objetivo nesse vídeo. A ideia aqui, pessoal, tá bem mão na massa mesmo, eu não tô indo a fundo ali nos conceitos, tá? A ideia é te dar um horizonte ali, se você tá iniciando ali em Go, vindo de outras linguagens ali, um horizonte de como estruturar teu projeto ali desde o começo para ele já crescer de maneira organizada, tá? Mas eu acho, inclusive, no vídeo 1 eu deixei lá o Go Examples. Eu acredito que lá tem exemplo de tag, de usos de tag no Golang, depois eu vou dar uma olhada, tá? Mas basicamente a gente está fazendo um mapeamento. Na hora que a gente deserializar lá a nossa entrada lá da API HTTP, a gente está falando que o objeto, no caso o nosso create customer DTO,
o name vai serializar para essa propriedade, assim por diante, tá? Então a gente tem o nosso create customer DTO, já vamos criar o nosso get customer DTO. Aqui é um get, né? Get customer DTO. E aí aqui é a mesma coisa que a gente vai fazer o field, né? Que é o campo, o vela e vamos colocar o projection, que é um campo, um array de string, tá? Beleza. Agora aqui no nosso controller, a gente vai ter o nosso create, eu vou chamar só de DTO, tá? Pode ser DTO e aqui vai ser DTO.create customer DTO get customer DTO. Beleza. Agora a gente vai criar o nosso request, tá? Vamos usar o new aqui. Beleza. Então a gente está passando as propriedades ali do DTO para o nosso request. Tá? Eu acho que o nosso request não é ponteiro, né? Deixa eu olhar lá no create customer. Não, nosso request é normal, então eu não preciso fazer aqui dessa maneira. Eu vou só criar ele aqui de maneira simples. Aliás, é um customer, ou erro, né? Olha lá, a gente recebe um customer ou um erro, então vamos tratar aqui. Se o erro não foi nulo, new no caso, a gente vai retornar aqui um new de customer, que ele vai ser new, né? E a gente vai retornar um fmt.error customer controller error, beleza? E aqui embaixo a gente retorna o customer e new, caso deu certo na hora de criar. Aí outro detalhe, tá, galera? A gente vai aqui no controller, lembra que eu falei? Aqui a gente vai validar se já existe esse customer ou não. Então vamos pegar aqui, ó, customer. Aliás, vamos chamar de exists ou erro. Aqui no nosso caso vai ser o get. Então field e o value vai ser o nosso CPF, beleza? Então a gente passa aqui para dentro. Aqui ele está reclamando, ó, perceba, como aqui em cima eu já iniciei essa variável request, então aqui ele está reclamando que eu estou tentando iniciar e atribuir de novo. Aqui eu simplesmente posso tirar os dois pontos e só atribuir. Deixa eu só ver o que ele está reclamando. Ah, tá. Aqui são tipos diferentes. Então deixa eu só criar aqui get hack. Se fosse, por exemplo, erro, eu poderia iniciar ali em cima um erro vazio e aí sim usar ele em todas sem precisar iniciar de novo. Aqui eu vou create hack. Fazer dessa maneira para ficar melhor. Aqui é o nosso create hack, beleza? E aqui é o nosso get. Então vou verificar aqui, ó, if aliás, deixa eu já fazer direto aqui, pessoal, if primeiro vamos tratar o erro, né? Vai que por um motivo ele deu um erro aqui na hora de recuperar, né?
Então, se ele der um erro, beleza, ele vai retornar o erro. E aqui dentro, if existe, se ele achar o valor, né? Se ele não for new, aí ele vai retornar, vamos ver se está certo aqui. O que ele está reclamando aqui pra gente? Ah, tá, o Copilot aqui endoidou. Colocou um FMT error ali de novo. Customer Controller Error. Deixa eu ver se a gente já criou um erro lá na nossa entidade. Deixa eu criar esse erro aqui, ó. Customer already existe, beleza. Então, se ele existir, aqui eu não vou passar para frente nada, que eu posso retornar o erro direto, tá? Então, se ele existir, eu só vou retornar o nosso erro lá, customer already exist. O que ele está reclamando aqui agora? E se existe é o nosso customer e o erro. Primeiro eu trato o erro. Se o erro não for nulo, ele vai retornar ali. Em seguida, por que ele está reclamando aqui? Tá. Cara, que erro cabuloso. Pessoal, igual eu falei, não vai ser editado não, tá? A gente cai nessa situação, a gente para, pensa, vê por que ele tá acontecendo isso. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tratar separado agora. Aqui, ó. Tá, então se o erro não for vazio, né, a gente vai retornar qualquer erro, passar para frente, e se ele não for new no caso, então ele existe, aquele customer, ele vai retornar o nosso erro ali, customer already exist, beleza? Passando tudo isso, ele vai vir aqui, vai criar o request, né, pro caso de uso de criar o customer, e vai criar o nosso customer, beleza, bacana. Vamos para pro caso de uso não, pro controller aqui pro get, a gente pode até copiar isso daqui, ó. Na verdade, vamos pegar aqui, copiar esse cara. Eu vou só chamar de rec, que você vai ter um. Tá. Ah, tá. Só dando contexto aqui, ele tá parseando aqui, tá? Pro tipo Customer Field, porque esse cara nosso do request, ele espera um tipo Customer Field, e aqui tá vindo uma string, ó. Então a gente tá só fazendo parse desse tipo aqui pro tipo Customer Field. E aqui o value, beleza, o value já é uma string. Projection, passar. Também já é uma read string, beleza. Então a gente vai chamar aqui o nosso get customer use case, passando a requisição e a mesma coisa. A gente vai tratar os erros aqui, tá? Se o erro não for nulo, new, a gente vai retornar ele, passar para frente, senão a gente só devolve o customer e o erro como vazio, beleza? Então o nosso controller está pronto. A gente já tem ali o método de criar e de recuperar esses valores, tá? Pessoal, então é isso. A gente terminou a nossa camada de domínio. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto.
No próximo a gente vai começar a implementar a nossa camada de framework, onde a gente vai ter uma API HTTP para expor ali as chamadas ali, né? Para criar nosso CRUD ali. Depois a gente vai criar ainda os outros casos de uso para fazer o CRUD completo, mas a ideia, como eu disse, a ideia central desse projeto é se atentar ali nas boas práticas, nas divisões de camada, ali, nas separações dos concerns, né? Separation of concerns. Então a gente vai. Próximo a gente vai criar nosso repositório do Postgres, vamos utilizar em um ORM. Enfim, a gente vai continuar esse projeto aí até finalizar ele ali, deixar ele de ponta a ponta, prontinho. E depois eu acho que talvez dá até pra gente implantar ele ali pra vocês verem, beleza? Te aguardo no próximo. Valeu!